Monsenhor Carlo Maria Viganò, Credo quia absurdum. Creio porque é absurdo. A revelação do método, intervenção na conferência de apresentação do ensaio Crime de Estado, de Humberto Mendola, Florença, 24 de outubro de 2025. O mal deve se esconder à vista de todos, pois as regras do universo determinam que aqueles que são enganados consintam no próprio engano. Aleister Crowley. Caros amigos, tenho o prazer de falar neste evento organizado pelo Dr. Humberto Mendola para a apresentação do seu ensaio Crime de Estado, para o qual escrevi o prefácio. Este livro deixará um testemunho escrito, autorizado e abrangente que condena a vergonhosa cumplicidade de todos aqueles que se mostraram dispostos a prostituir-se a um regime subversivo e tirânico que ainda se mantém no poder. Espero que a coragem e a competência profissional do Dr. Mendola inspirem outros, cada um na sua própria esfera de compromisso social e profissional, a levantar a voz e denunciar um dos crimes mais horrendos contra a humanidade. Sem desejar repetir o que escrevi no prefácio, permitam-me acrescentar aquelas palavras minhas e ao ensaio do Dr. Mendola algo que acredito poder dar sentido ao que testemunhamos nos últimos anos. Todos nós compreendemos que a pandemia marcou o início de uma guerra não convencional, travada pela elite globalista contra a humanidade e contra Deus. O ódio de Satanás à humanidade é motivado pelo fato de que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e de que somente à humanidade, não aos anjos, foi concedido o privilégio inimaginável da redenção divina, que restaura, pela paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, a ordem causada pelo pecado original cometido por nossos primeiros pais, Adão e Eva. Satanás não suporta que nós, seres humanos, tenhamos a oportunidade de nos tornarmos filhos de Deus, João 1,12, e de participarmos da bem-aventurança eterna que a antiga serpente perdeu irremediavelmente. Incapaz de impedir a redenção, Satanás procura diminuir seus frutos, arrastando o maior número possível de almas para o inferno. Por isso, tudo o que Satanás propõe é intrínseca e necessariamente voltado para nos matar, no corpo e na alma, a fim de arrancar as almas de Deus por meio do engano e da mentira. E faz isso também através do dinheiro, que não por acaso é chamado de esterco do diabo. O dinheiro torna-se esterco quando passa a ser a medida de todas as ações humanas, ou o meio de corromper os homens e fazê-los seus servos. A ação da elite globalista demonstra a marca da besta, Apocalipse 13:16, justamente ao considerar como mercadoria, como algo passível de troca, não apenas os bens materiais, mas também os imateriais, que, em uma sociedade tradicional e católica, eram inspirados pela caridade para com o próximo. Penso, por exemplo, na educação das crianças, ou no cuidado dos idosos e enfermos, possíveis no seio da família tradicional. O negócio das babysitting, creches para crianças, e dos asilos para idosos é fruto da engenharia social, que se estende a muitos outros aspectos da nossa vida cotidiana, não menos a chamada acolhida de migrantes irregulares, concebida para islamizar a Europa e criar instabilidade e desordem civil. O golpe pandêmico pôde ser implementado e contou com uma colaboração tão ampla justamente porque favoreceu uma abordagem econômica. Rios de dinheiro foram usados para domesticar políticos, magistrados, jornalistas, médicos, empresários, atores, cantores, atletas
E, não por acaso, o Vaticano, Bergoglio, a Conferência Episcopal Italiana, os bispos, todos prontos a vender-se e alinhar-se com a elite, com a ciência, com os especialistas. O doutor Mendola tem razão. Tratou-se de um crime de Estado, executado simultaneamente e de maneira coordenada em todas as nações ocidentais. Foi o primeiro passo de uma guerra que já tem prontos novos frontes, como a fome provocada pela destruição sistemática das pequenas propriedades agrícolas em nome da emergência climática, centralizando a produção de alimentos nas mãos das corporações multinacionais e causando um aumento exponencial dos preços dos alimentos. Essa realidade vem acompanhada da imposição de identidades digitais e da moeda eletrônica, com o objetivo de nos forçar a consumir apenas o que a elite decidiu produzir e vender-nos. Embora estejamos plenamente conscientes do crime perpetrado contra a humanidade e das razões teológicas dessa aversão ao homem como criatura de Deus, ainda não conseguimos compreender por que, com tanta frequência, especialmente durante a psicopandemia, fomos expostos a informações contraditórias justamente pelas pessoas que deveriam tê-las ocultado. Pensemos no soro seguro e eficaz, definido por Bergoglio como um ato de amor para nos salvar juntos, para o qual, no entanto, o Estado concedeu imunidade penal aos médicos inoculadores. Ou na necessidade de reduzir a pegada de carbono, CO2, defendida por bilionários que viajam em jatos particulares ou iates altamente poluentes. Se esses são criminosos, e sabemos que o são, por que eles nos dizem o que pretendem fazer, correndo o risco de que nos organizemos para impedi-los? Por que expõem as contradições de sua própria narrativa, quase como se quisessem dar-nos a oportunidade de denunciá-los? A resposta que desejo partilhar convosco vem de duas fontes aparentemente não relacionadas. Aleister Crowley, 1875 a 1947, esoterista luciferino, e Michael A. Hoffman II, que nasceu em 1957. Historiador e especialista em seitas secretas e manipulação psicológica. Crowley, que foi introduzido no círculo britânico, que incluía, entre outros, George Orwell e Aldous Huxley, escreveu: "O mal deve se esconder à vista de todos, pois as leis do universo determinam que aqueles que são enganados consintam no próprio engano." Como Crowley era um satanista convicto, essa admissão não nos surpreende, pois revela a verdadeira armadilha de Satanás: obter o nosso apoio ao mal, não por meio do engano, sem o nosso conhecimento, mas levando-nos a aceitar a mentira pela qual ele define o mal como bem, e a ficção que apresenta o bem como mal. Satanás, em essência, busca a nossa humilhação. "Tudo isto te darei, se prostrado me adorares." Mateus 4:9. E busca também a nossa confirmação de que, se realizamos tal ato, é porque concordamos em colocar a nossa fé nele, o mentiroso, em vez de colocá-la no verdadeiro Deus. Porque é isso, caros amigos, o que Satanás realmente deseja: fazer-nos tomar o lugar de Deus, conscientes da loucura, a híbris, desse gesto insano de desafio. Por outro lado, Hoffman aborda o mesmo tema sob uma perspectiva diferente, identificando uma elite oculta que utiliza técnicas de engenharia social para controlar as massas. Não se trata apenas de obter poder econômico ou político, mas também de travar uma guerra psicológica. Um psicodrama oculto que transforma a realidade em um ritual mágico e alquímico. Os meios de comunicação, os filmes e os acontecimentos históricos, como o assassinato de Kennedy, o 11 de setembro ou o escândalo Epstein,
são instrumentos para alquimizar a mente coletiva, tornando-a passiva e incapaz de reagir. Nesta fase terminal, a elite já não oculta tudo, mas revela deliberadamente partes do seu método, as suas estratégias de manipulação, como um ato de humilhação e supremacia. Estudos de psicologia social confirmam que este jogo cruel de subjugar e dominar as suas vítimas serve para provocar a dissonância cognitiva que conduz inevitavelmente à desmoralização pela consciência da própria impotência, ao consentimento implícito, um consentimento passivo, como quem diz: mostrarei o que vou fazer e tu não farás nada, logo estás de acordo. E a aceitação do poder despótico. A elite zomba das massas, reforçando o seu controle psicológico sobre elas. Hoffman escreve, abre aspas, o princípio alquímico da revelação do método tem como principal componente uma zombaria bufonesca e sorridente das vítimas, como demonstração de poder e arrogância macabra. Quando isso é feito de modo velado, acompanhado de certos sinais ocultos e palavras simbólicas, e não suscita nenhuma resposta significativa de oposição ou resistência por parte dos alvos, trata-se de uma das técnicas mais eficazes de guerra psicológica e de violação mental. Conforme Michael A. Hoffman II, Secret Societies and Psychological Warfare, 2001. Quando vimos médicos e enfermeiros agitados nos hospitais, enquanto os noticiários transmitiam relatos de mortes por Covid nas unidades de terapia intensiva, com a já bem conhecida manipulação da verdade, estávamos diante de duas realidades contrastantes. Essa dissonância cognitiva serviu precisamente para identificar quem descartaria as contradições e quem preferiria ignorá-las, fingindo que não existiam, numa verdadeira operação de gaslighting. Aqui, Monsenhor Viganò deixa uma nota de rodapé que eu vou ler. Gaslighting é uma forma de manipulação psicológica em que uma pessoa ou grupo leva outra a duvidar da própria percepção da realidade, da memória ou da sanidade, com o objetivo de controlar, enfraquecer ou desestabilizar a vítima. O termo deriva do filme Gaslight, de 1944, no qual um marido manipula a esposa para fazê-la acreditar que está louca, por exemplo, alterando a luz das lâmpadas a gás da casa e negando que isso esteja acontecendo. Volto um pouquinho aqui na frase de Monsenhor Viganò. Essa dissonância cognitiva serviu precisamente para identificar quem destacaria as contradições e quem preferiria ignorá-las, fingindo que não existiam, numa verdadeira operação de gaslighting. O que você viu nunca aconteceu, como o protocolo de paracetamol e vigilância expectante que o então ministro da Saúde, Speranza, aqui ele fala do ministro da Saúde italiano, tá? Membro da Fabian Society, da Sociedade Fabiana, negou ter imposto um protocolo durante o Covid. Tratava-se de um teste em massa para medir a devoção à religião da saúde de ontem e à religião ambiental de hoje. Cada absurdo aceito enfraquecia a capacidade das pessoas de confiar nas próprias observações e no próprio julgamento racional, conduzindo a uma forma de apatia diante de cada nova provocação. A mensagem torna-se: podemos mostrar-te a contradição entre as nossas palavras e as nossas ações, e tu não farás nada, aceitarás tanto a mentira quanto a prova dela. Trata-se de uma forma de humilhação ritual que não opera através do segredo, mas da exposição descarada, especialmente quando a obediência à autoridade que emite ordens criminosas, daí o uso da expressão crime de Estado, é oferecida como sacrifício da própria racionalidade, como uma imolação da vontade. E isso, caros amigos, constitui a subversão dos conceitos de autoridade e obediência, tanto na esfera civil como na religiosa, pois o inimigo é sempre o mesmo. Monsenhor Viganò coloca inimigo com I maiúsculo, referindo-se ao demônio.
pois o inimigo é sempre o mesmo, e ele age em dois frontes para golpear-nos com mais eficácia. O golpe de mestre de Satanás consiste nisso: obter de nós um assentimento irracional diante da evidência dos seus enganos, os quais reconhecemos como tais, mas que mesmo assim aceitamos como verdadeiros, num ato de orgulho insano e suicida. O que a serpente exige é um ato de fé, ou melhor, de superstição, de apostasia, um credo quia absurdum, creio porque é absurdo, no qual a evidência da mentira torna a abdicação da razão e do bom senso ainda mais meritória, por assim dizer. É por isso que os colaboradores da farsa psicopandêmica se lançaram com tanta ferocidade contra aqueles que se recusaram a obedecer. Como podemos responder à inversão da verdade e da falsidade, à subversão do bem e do mal? Como podemos enfrentar essa revolução que é intrinsecamente satânica, porque visa a subverter o cosmos divino e instaurar o caos infernal da sinagoga de Satanás? Reconhecendo o engano de Satanás, denunciando-o e fazendo com que os homens compreendam a coerência teológica e o perigo social do plano criminoso daqueles que Hoffman chama de criptocratas, governantes ocultos. Lembremo-nos de que a verdade vos libertará. João 8:32. Assinado Carlo Maria Viganò, arcebispo. Em 19 de outubro de 2025, 19º domingo depois de Pentecostes.